Olá para todos. O que é profecia? Profecia pode ser uma pregação inspirada pelo Espírito Santo, pode ser uma mensagem revelada por Deus a alguém para que seja entregue a uma pessoa específica ou a toda a igreja. No Velho Testamento tinha vários profetas que recebiam mensagens de Deus e entregavam ao povo, como Moisés, Isaías e outros. No Novo Testamento, após a morte de Cristo, ainda havia profecias. Existem alguns relatos na Bíblia. Em Atos 21, e verso 9, diz que Filipe tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Em 1 Coríntios 12, verso 10, cita o dom de profecia, que cremos que não seja apenas uma mensagem inspirada, mas algo entregue por Deus a uma pessoa, como o profeta Ágabo, por exemplo, em Atos 21, e verso 10, que profetizou que Paulo seria preso. Palavras faladas sob impulso direto do Espírito Santo, e não uma mensagem decorada. No Velho Testamento e até certa distância do Novo Testamento, a Bíblia ainda não estava completa ou nem todos tinham acesso. Deus passava mensagens para serem entregues a um povo para instruí-los, ou a uma pessoa específica. Hoje temos a Bíblia e Deus se revelou por completo ao ser humano através da vinda de Jesus Cristo à Terra. Hebreus capítulo 1 e verso 1, lá diz que Deus antigamente falou aos pais pelos profetas e hoje se revelou através de Jesus Cristo a nós. Então o dom profético hoje deve ser para exortação, edificação e consolação, nunca para trazer novas interpretações bíblicas, acréscimos ou orientações perigosas que possa trazer riscos à pessoa, caso não seja de Deus. Alguns alegam que este tipo de profecia não existe mais, uma profecia vinda direta de Deus. Eles creem que profecia seja a pregação inspirada, e que no Novo Testamento é apenas uma mensagem inspirada por Deus. Mas lugar nenhum da Bíblia diz que era só para aquele tempo. Alguns buscam argumentos em passagens bíblicas mal interpretadas. Em Lucas 16, diz que os profetas duraram até João. Mas isso se refere aos profetas messiânicos do Antigo Testamento que profetizaram a vinda de Cristo à Terra, e não o dom profético. Os profetas duraram até João, mas não se refere ao dom profético, pois depois disto vemos o dom profético na Bíblia. Em 1 Coríntios 13:8, alguns citam também, está escrito: mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Mas tem que ler todo o contexto para ver o que significa. Então, lendo todo o contexto, vemos que fala do amor e deixa claro que os dons cessarão no fim da presente era, quando vier o que é perfeito. Verso 10. Um dia cessarão as línguas, a profecia, mas isso será na eternidade, que não será mais necessário essas coisas. Hoje ainda é necessário, na eternidade não será mais. E veja que diz, num tempo futuro, cessarão. Isso foi escrito em um tempo que ainda havia o dom profético. Foi Paulo que escreveu. E veja que diz também, e a ciência desaparecerá. Se os dons cessaram, a ciência também teria cessado, pois está incluído no mesmo versículo. Se for assim, não há mais ciência das coisas de Deus? Nenhum crente em nossos dias deve ser movido ou apoiado em profecias e revelações, em visões. A profecia é para exortação, edificação e consolação. 1 Coríntios 14:3.
para corrigir o que está em pecado, consolar o que está desanimado ou abatido, orientar alguém acerca da palavra por dentro da Bíblia. Veja que os apóstolos eram orientados por profecias, em certas ocasiões, por sonhos, por visões, mas eles tinham o dom de discernir espíritos. Veja lá em Atos 16, verso 16 em diante, onde tinha aquela moça que tinha um espírito de adivinhação. Quando Paulo passava, a moça exaltava Paulo, que estes são servos do Deus Altíssimo. Paulo viu que era um espírito maligno e expulsou o espírito daquela moça. E também o caso de Simão, o mago, lá em Atos 8. Os discípulos sabiam que ele exercia artes mágicas e iludia o povo, dizendo que era um dom de Deus. Os apóstolos conheciam o coração dele, de Simão, que não era reto diante de Deus. Então podemos crer que os apóstolos jamais seriam enganados por falsas profecias. A Bíblia manda provar as profecias. 1 Coríntios 14, 29. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. E isso não vemos nas igrejas. As igrejas não usam o dom de maneira correta. Não apenas o da profecia, mas também os demais. A língua estranha só é permitido falar em público em voz alta se houver intérprete. Na prática, isso não acontece. A Bíblia manda provar os espíritos. 1 João 4,1. Não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Provar. Provar se está em conformidade com a Bíblia. A Bíblia é a palavra final. Se manda provar, é porque existem falsas profecias. Sempre existiu desde o Velho Testamento, onde já existiam falsos profetas. E no Novo também. Mesmo que tal profecia seja de Deus, estará sujeito a erros e misturas humanas, pelo fato de ter sido entregue por alguém, por uma pessoa, que pode pôr suas palavras no meio, causando confusão. Misturas humanas. Mistura com a profecia que veio de Deus, com a revelação de Deus, e mistura ali não se pode causar transtorno. E também as nossas decisões quanto à compra e venda, emprego, negócios, lar, família e casamento, devem ser tomadas mediante aos princípios bíblicos e não à base de profecia, pois a Bíblia manda provar. Se alguém mandar a moça casar com o Joãozinho, como vai provar se este espírito é de Deus ou não? Se uma profecia mandar largar do emprego, como vai provar se é de Deus? Se profetizar que Deus vai te dar um emprego, vai te dar um emprego melhor, daí é outra coisa. Aí é aguardar o resultado. Mas não mandou largar o atual. Deus tem todo o poder e pode todas as coisas. Mas o problema é você provar se vem de Deus. Todo dom deve haver uma forma para saber se vem de Deus. Base bíblica, deve haver base bíblica para julgamento, para que possa ser julgado. Vou dar um exemplo bem real, que eu vi com meus próprios olhos, acerca do casamento. Existe profecia para casamento? Deus tem todo o poder e pode todas as coisas. Eu vou citar o exemplo de 2 pessoas que receberam profecias para casamento. Uma é uma mulher parente de um parente. Ela estava lá, casa e não casa, casa e não casa, e de repente casou. Por quê? Porque Deus mandou. Então ela ia casar porque Deus mandou. E se Deus mandou, está mandado. E o resultado? O homem nunca trabalhou, pegava o dinheiro do Bolsa Família para fazer academia, volta, separa, e volta, separa, e volta, separa, e volta. Aí, um casamento à base de profecia, que Deus mandou casar. Suposto Deus, né? Outro exemplo é um rapaz que eu conheci de vista só.
Ele era viciado em drogas e casou. E namorou uma moça. Ele ficou crente. Ficou crente, foi liberto. E namorou uma moça. Estava lá, casa ou não casa. E a moça disse que ia casar porque Deus mandou. Deus confirmou que era para casar, sim. O resultado, ele voltou para as drogas, ela largou dele e ele foi preso. Então, casamento à base de revelação. Deus pode profetizar, mas e como você vai provar se veio de Deus? Se a pessoa não inventou a profecia ou se veio de outro espírito, né? A Bíblia é a infalível revelação de Deus ao homem. Deus se revelou ao homem através de Jesus Cristo. Através de Cristo, Deus revelou ao homem sua vontade e seu caráter. A revelação de Deus ao homem se completou com a vinda de Jesus Cristo à terra. E revelou aos apóstolos, que a escreveu no Novo Testamento, escreveu a vontade de Deus, que Deus revelou a eles. E está escrito no Novo Testamento para a igreja que somos nós. Esta é a profecia que devemos seguir. Nela contém princípios para o nosso dia a dia. O Novo Testamento e a lei moral do Velho Testamento é a profecia que devemos seguir. Eu já conheci pessoas que foram mortas espiritualmente por causa de falsas profecias. Pessoas que se apoiaram em promessas feitas por intermédios de profecias que nunca se cumpriram e se esfriaram. Existem pessoas que vão à igreja atrás de revelação, para ver se vai ser revelado, se Deus fala com ele. Igreja é lugar de cultuar a Deus. Peça o que você precisa, que no tempo dele, ele fará conforme a sua vontade. Mas não significa que terá que ser confirmado por revelações e profecias. Muitas pessoas foram guiadas por profecias e foram frustradas e não voltam mais para a igreja. Se ouvisse o Evangelho, crescem no Evangelho e amadurecessem, isso não aconteceria. Paulo diz que quem é espiritual discerne tudo. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Devemos ser orientados pela palavra de Deus. Eu creio em dons espirituais. Eu creio em dons de profecias, revelações. Eu creio em cura, porque eu sou do meio pentecostal desde criança. Eu acredito em tudo isso, mas sou contra o modo que é ensinado e usado por muitas igrejas pentecostais, que usam dons como forma de atrair as pessoas. Eu creio no dom profético, milagre, mas é muito mal ensinado e usado em muitas igrejas, e acabam em confusão. Digo isso porque eu já vi com meus próprios olhos ao longo dos anos. Então temos que compreender e discernir e julgar se vem de Deus ou não, se está de acordo com a Bíblia ou não. Então é isso aí então. Então, obrigado a todos. Clique em gostei como sempre. Se inscreva no canal se não for inscrito e até o próximo.